Oi pessoal, tudo bem? Super feliz de estar aqui então com vocês nesse segundo dia do nosso digamos desafio, né? De 21 dias que a gente vai manter o pensamento próspero, a gente vai expulsar os pensamentos, expulsar não expulsar, a gente vai estar no comando, nós vamos observar os pensamentos negativos, vamos deixar eles passar e vamos conservar, vamos como que diz, nutrir, vamos manter na nossa mente pensamento próspero, porque é isso que a Catherine Ponder ensina aqui no livro dela, as leis dinâmicas da prosperidade. E ela diz que um vendedor, sempre que perguntavam a ele como é que iam os negócios, ele dizia que ia maravilhosamente bem porque havia pó de ouro no ar. Lembra aquela citação que eu deixei para vocês para que a gente começasse a fazer a partir de ontem, que foi o primeiro dia? Então ela diz aqui agora, continuando, aquele vendedor estava certo, existe mesmo pó de ouro no ar, para você, para mim, para todo mundo. Os cientistas sabem que há pó de ouro no ar porque eles declaram que o universo não é composto de outra coisa senão uma substância radiante e etérea a qual o homem tem acesso ilimitado. Os psicólogos e metafísicos sabem sobre o pó de ouro. Eles declaram que o homem forma o mundo dele a partir da substância rica e ilimitada que há no interior dele e à volta dele, por meio dos pensamentos, emoções, palavras e ações. E assim prossigamos confiantes, sabendo que há pó de ouro no ar, que há pó de ouro em toda parte. Quando você começar a ler esse livro, não importando quais sejam as condições da sua vida, faça-o com a seguinte atitude mental: há pó de ouro no ar e para mim. Por meio do pensamento próspero, decidido e deliberado, eu agora assimilo esse pó de ouro. E nesse exato momento estou começando a experimentar os resultados dourados. E aí ela diz que agora então a gente deve passar para as páginas seguintes, onde ela vai apresentar os segredos dourados que mudaram a vida de muitas pessoas. Então, voltando só um pouquinho aqui, quando ela diz que essa substância rica e ilimitada que há em seu interior por meio de seus pensamentos, emoções, palavras e ações, então vamos dar uma repassadinha naquilo. Os pensamentos geram as emoções, os sentimentos, e isso gera a ação. Então, o que é que a gente deve estar fazendo? A gente deve estar controlando o nosso pensamento, a gente deve estar ali no posto de observador. Então, é por isso que eu passei aquele exercíciozinho para a gente estar fazendo, especialmente se você ainda está com o mental muito cheio de pensamento, como diz o Eckhart Tolle. Aí isso pode até te levar... Fica mesmo, eu sei, porque eu já disse em um vídeo anterior, eu já perdi noites de sono brigando com a minha mente, porém agora já está muito melhor mesmo. Mas se você ainda está nesse estágio, faça aquele exercício de colocar o despertador de 2 em 2 horas para você voltar, você volta para o presente, você identifica o que fez você entrar naquele sentimento que te fez trazer aquela emoção negativa, qual foi o gatilho. Você pode usar as perguntas da Byron Katie, pode usar o cancelado do professor Hélio Couto, ou pode usar o decreto de Saint-Germain. A minha, não senhor, eu apago tudo que foi mal construído pela minha mente exterior, minha presença divina é perfeita e eu aceito a partir de agora exclusivamente a perfeição manifestada na minha existência. Eu repeti porque no outro faltou esse trechinho, então agora ficou completo assim, tá bom? Então faz um desses ou faça todos, como você quiser, e aí a gente... começa então, eu vou começar então aqui o livro, vendo onde ela vai desenrolando isso para nos trazer o que foi que, qual é esse segredo, quais são essas leis dinâmicas que transformaram a vida de tanta gente. Então ela começa
aqui, a verdade sobre a prosperidade, por mais surpreendente que pareça, é esta: o correto é que você seja próspero. Ela disse que Russell H. Conwell enfatizou isso na famosa palestra Acres de Diamantes. Eu lhe digo, você deve ser rico, você não tem o direito de ser pobre. Viver e não ser rico é um infortúnio, e um duplo infortúnio, porque você tanto poderia ter sido rico quanto pobre. Nós devemos enriquecer por meios honrosos, e esses são os únicos métodos que nos conduzem rapidamente ao nosso objetivo de riqueza. Então, aquilo que eu já disse no vídeo anterior, na verdade, um outro vídeo que eu falava de ser egoísta, uma forma de ser egoísta, quando o professor Ellen Couto disse que quanto mais do lado do bem você estiver, mais egoísta você é, porque quanto mais bem você faz para o outro, melhor para você, melhor na fita você vai ficar, ponto positivo para você. E já aqui no caso de ficar com isso, mas será que eu devo ser rico mesmo? Mas por que eu vou querer tanto? Todo rico não vai entrar no céu. Ficar com esses questionamentos, aí você está sendo egoísta de forma negativa. Porque se você abrir a sua percepção e entender isso, digamos que você esteja em um estágio que você já possa compreender isso. Aí você vai ajudar um outro que ainda não está nesse estágio, ele não consegue ainda entender que ele pode ser rico, e é aquela pessoa que precisa de uma ajuda daquele que já entendeu que a riqueza está aí no universo, mas se ela precisa ser ativada, ela precisa ser atualizada para ela se transformar em dinheiro na mão da pessoa. Então, se a gente não entende isso, a gente recusa essa riqueza, nós não podemos servir. Então, aí é que eu digo que entra esse egoísmo, como ela diz, você deve ser rico, você não tem o direito de ser pobre. Por favor, observe que a palavra rico significa ter abundância de bem ou viver uma vida mais satisfatória e plena. De fato, você é próspero quando está experimentando paz, saúde, felicidade e plenitude em seu mundo. Existem métodos honrosos que podem levá-lo rapidamente a esse objetivo. E isso é mais fácil de conseguir do que você pensa. E esta é mais uma verdade chocante sobre a prosperidade. E aí eu acredito que ela já tenha, eu acredito que eu já li esse trecho no primeiro vídeo, mas esse vídeo não estava nessa série que agora me veio esse insight de fazer. Então, por isso, como eu vou partir daqui, então ela está sendo repetitiva. E aí ela continua. Muitas décadas atrás, um executivo previu que os líderes religiosos do futuro seriam forçados a dedicar mais atenção a ajudar seus seguidores a vencer os problemas pessoais e econômicos do presente, e que eles se preocupariam menos com o passado já morto e com o futuro ainda não nascido. Eu concordo com esse executivo e quero fazer isso, resolver seus problemas pessoais e econômicos no presente. Caso você o faça, seu passado e seu futuro cuidarão de si mesmos. Olha que promessa legal que ela está fazendo aqui, né? Vamos ver como é que ela vai resolver isso, porque desde sempre que eu venho dizendo que um dos pontos para que a gente possa ser, porque a gente já sabe que para alcançar a vida plena a gente tem primeiro que ser, depois fazer, e depois para depois ter. Então, e sempre para ser, temos que estar no presente. Não adianta, se a gente estiver sofrendo no passado ou temendo o futuro, não adianta, que a gente não consegue ser. E aí, a partir daí, nada mais continua, parou aí. Então, aqui ela está dizendo que ela vai nos ensinar a resolver nossos problemas pessoais econômicos, do presente, que assim a gente não precisa ficar viajando para o passado nem para o futuro. Então vamos ver lá. Aqui então o próximo item você deve desejar prosperidade. Talvez um dos maiores choques da minha vida tenha sido o que eu senti quando comecei a fazer palestras sobre a prosperidade. Logo percebi que muitas das pessoas que iam às palestras ainda estavam lidando com o velho dilema. Elas queriam prosperidade,
Toda pessoa normal quer, mas ficava imaginando em segredo se deveriam querer ou não, especialmente em uma perspectiva espiritual. A maior parte das pessoas ligadas a atividades comerciais parecia sentir-se culpada por querer prosperidade, embora desse duro todos os dias nos seus empregos para conseguir isso. A questão permanecia nas mentes delas. A pobreza era uma virtude espiritual ou um vício comum? O conflito no pensamento dessas pessoas estava trazendo desordem também para as profissões delas. Isso neutralizava os esforços para serem bem-sucedidos, não importando quão duro trabalhassem. Tá vendo aí como a crença pesa? Você pode trabalhar, você pode se matar de trabalhar, mas se você acredita que você não pode ser rico, que isso vai ofender a Deus, é isso que vai acontecer. E logo ficou evidente que seriam necessárias algumas ideias ousadas, até mesmo impressionantes sobre o assunto, a fim de minar certas crenças que há anos acorrentavam essas pessoas a existências medíocres. Percebendo isso, passei várias semanas explicando a elas como Deus, o homem e a prosperidade estavam todos divinamente relacionados. Depois que o choque inicial dessas ideias passou, aquelas ótimas pessoas ficaram bastante aliviadas e muito felizes por finalmente não sentirem mais culpa ao desejarem a prosperidade. Em pouco tempo, todos começaram a experimentar resultados prósperos. E aí eu já passei lá para vocês nesse vídeo de ontem alguns exemplos que ela deu de pessoas que depois que começaram a assistir as palestras dela, começaram a ver resultados na prática. E aí aqui vem um outro parágrafo que é: a pobreza é um pecado. Então eu repito, ser próspero é o certo e não o contrário. Obviamente você não pode ser muito feliz se é pobre. E você não precisa ser pobre. A pobreza é um pecado. A pobreza é uma forma de inferno causado pela cegueira do homem que não consegue enxergar o bem ilimitado de Deus. A pobreza é uma experiência suja, desconfortável e degradante. A pobreza é, na verdade, um tipo de doença e em suas fases agudas parece uma forma de insanidade. A pobreza lota as prisões com ladrões e assassinos. Ela leva homens e mulheres à bebida, à prostituição, ao vício em drogas, ao suicídio. Ela leva crianças potencialmente boas, talentosas e inteligentes à delinquência e ao crime. A pobreza leva pessoas a fazerem coisas que nunca sequer sonhariam fazer. E aí eu vejo aqui nisso que ela mostra de uma forma bem crua, né, o que é a pobreza, porque na verdade isso que ela está dizendo eu acredito que seja certo. Quantas pessoas estão na cadeia porque eu não acredito que a pessoa, se ela tivesse, é óbvio que há pessoas ainda com uma consciência muito pouco expandida que apesar de terem o bem material, elas saem fazendo coisas que elas não deveriam fazer, que aí acaba levando-as para a cadeia quando leva. Mas muitos são, como ela disse, impulsionados pela falta, pela pobreza, não é? E aí ela vem agora com a prosperidade, a sua herança divina, que esse foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, onde ela diz então que Deus espera que sejamos ricos, Deus quer que a gente seja próspero. E aí ela diz até que um analista certa vez me disse que tinha descoberto que a causa mais comum de fracasso são as ideias conflitantes sobre se o sucesso é condenado ou valorizado por Deus. Ele disse que muitas pessoas lhe asseguraram que o fracasso merecia mais aprovação espiritual do que o sucesso, citando as palavras de Jesus: não poder servir a Deus e a Mamon. Essas pessoas não tinham obtido sucesso e o médico teve de passar mais de 1 hora explicando a elas que ser bem-sucedido não é servir a Mamon e que elas deveriam parar de usar Deus como uma desculpa para os seus próprios fracassos.
O dicionário descreve Mamon como riquezas consideradas como um objeto de adoração ou um falso Deus. As pessoas que servem Mamon excluem Deus das questões financeiras e tentam cuidar disso por si mesmas. Quando você percebe que Deus quer que você seja próspero e que Ele, como o Criador deste rico universo, é de fato a fonte da sua prosperidade, então você não está adorando Mamon. Você não está transformando a prosperidade em um falso Deus, mas reclamando a sua herança próspera da fonte de todas as suas bênçãos. Jeová indicou a atitude espiritual correta a respeito da prosperidade quando disse a Moisés para lembrar aos filhos de Israel: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. A palavra riqueza significa viver bem, e é isso que o pensador próspero deve trabalhar para conseguir, e é isso que ele deve esperar com seu direito espiritual. Talvez você esteja se lembrando a esta altura de uma declaração que eu também ouvia quando era criança e que me confundia sobre a prosperidade ser uma bênção espiritual. As pessoas costumavam dizer: eu sou pobre, mas sou um bom cristão. Mesmo que eu venha de uma família que tenha gerado ministros, eu sempre estremeci ao ouvir isso. Minha reação imediata era: por que os cristãos ou qualquer outro grupo tem de ser pobre? Deus não é pobre e Ele é um Pai amoroso. Aquela afirmação também me fazia pensar que os ricos estavam fadados ao inferno. De algum modo eu não conseguia entender por que as pessoas ricas tinham que ir para o inferno apenas porque eram prósperas. Parecia muito inconsistente para mim. E aí aqui ela traz essa dúvida que eu acredito que assolou muita gente, que fez companhia para muita gente. Porque quando nos ensinam a entender aquela passagem da Bíblia, mas é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. A gente pensa: meu Deus, eu vou fugir do dinheiro. É mesmo, aí todas aquelas crenças quando disseram que dinheiro é sujo, que dinheiro que dinheiro não traz felicidade, tudo isso a gente compra, a gente, com certeza, se não vai para o céu, não quero. E aí você se sente culpado de pensar em ter, de pensar que você queria ter uma situação melhor. Mas aí aqui então ela está explicando dessa forma que não é adorar Mamon. E aí eu deixo aqui então com vocês essa parte desse primeiro dia. Então, do segundo dia, então, desse nosso desafio de 21 dias para estar pensando próspero, para transmutar os nossos pensamentos negativos em pensamentos positivos, em pensamentos prósperos, e vamos ver o que ela vai nos apresentar nos próximos dias. Esse livro, ele veio assim como um insight que eu tive quando eu pedi uma ideia. Porque eu já estava lendo esse livro, eu já tinha começado a ler e ia começar a fazer como com aquele do Ogwin Mandino, que eu ia estar trazendo passagens aleatórias. Mas aí me veio essa ideia de estudar esse livro por 21 dias. E aí compartilhando com vocês aqui para que, vamos lá, como Jesus Cristo diz, onde houver onde houver dois ou mais de vocês unidos em meu nome, ali eu vou estar. Então, pronto, gente, vem comigo e a gente vai estar com Jesus Cristo aqui junto com a gente para a gente entender quais são as leis da prosperidade, para que assim a gente possa atrair, pegar a nossa parte da prosperidade para estar mostrando para os outros. Com prosperidade, com dinheiro, a gente pode muito mais. É evidente que a gente pode já ouvir isso. Você não precisa de dinheiro para ajudar. É evidente que não, você pode ajudar o tempo todo. Você pode ajudar de muitas formas, mas num mundo com tanta miséria, num mundo material com tanta miséria, se você tem dinheiro, você pode ajudar muito mais, acredito eu, tá? Mas é só o meu ponto de vista. E vamos então espero que vocês continuem aí comigo para a gente possa ir para esse terceiro dia dos nossos 21 dias de pensamento próspero. Vamos lá então? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!